livro de Números, capítulo 20. Hoje eu vou ficar com um pouquinho de dificuldade porque eu esqueci o mouse. Eu sou todo viciado nesse negócio, né? Eu não consigo me acostumar com esse mousezinho da máquina. Então nós vamos sofrer junto um pouquinho aqui. Mas Deus vai dar graça. Deus vai falar o seu coração, amém? Você não quer que Deus fale o seu coração? Amém. Amém? Amém. Então feche os olhos. E repita comigo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Estou aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala o que eu desejo ouvir. Fala o que eu desejo ouvir. Fala o que eu não desejo ouvir. Fala o que eu não desejo. Mas por favor, Senhor. Mas por favor, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Fala o que eu preciso ouvir. Fala o que eu preciso Em ouvir. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você orou, né? Como Deus vai falar? Amém. Amém? O texto já está aí? Já Números, capítulo 20. Até o 12 para a gente começar, né? Está lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro. O povo ficou em Cádiz, Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem de vide, nem de romães, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão foram diante do Senhor. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, à porta da dentro da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e lhe dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, darás de beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvis agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Olha que tolice de Moisés, não falou que saía água da rocha? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Porque não crestes em mim para me santificar diante de Israel. Porque na verdade o Senhor disse: fala a rocha e ela vai dar água. O Senhor não disse outra coisa. Era só para ele dizer a rocha: você dá água. Porque o Senhor disse: a honra é de Deus. Mas Moisés, desgastado, estava irado com o povo. Ele esbraveja e bate na rocha, ele fere a rocha com ira. E Deus é misericordioso, a água veio. Mas Deus disse que nem ele, nem aquela congregação entraria na terra prometida. Eles por causa da murmuração, Moisés por causa da sua ira, da forma como procedeu. Bom, nessa caminhada do deserto, no deserto rumo a Canaã, Moisés teve que administrar muitos problemas como esses, muitas confusões.
confusões. Miriam tinha morrido, e se a gente lê lá no capítulo 20, diz que Moisés, como lemos, né, no capítulo 20, diz que Moisés feriu a rocha com a ira por causa da murmuração do povo. E quando a gente está no deserto, irmão, a água ela é sempre um problema, né? No deserto, a água é uma necessidade de nos dessedentar. Ela é uma necessidade de suprir a nossa sede. Quando nós estamos tomados pelos desertos da vida, qualquer coisa que seja uma escassez no deserto, o deserto não tem nada, ela é sempre algo urgente para nós. E de vez em quando não havia água, e o povo esperava que Moisés fosse o provedor de água para eles, através dessa mediação entre Deus e o povo. Nós também muitas vezes esperamos água, esperamos aquilo que nos diz sedento, esperamos uma resposta, esperamos uma palavra, esperamos uma ajuda de alguém, esperamos de um líder, esperamos de um irmão, esperamos de uma pessoa, alguma coisa que descendente a nossa necessidade no deserto que nós estamos atravessando. Bom, quando eles saíram de Meribá, quando chegaram lá em Meribá, e novamente não havia água, o que acontece? Eles começam a reclamar com Moisés. E eles vão diante de Moisés e Arão dizendo, Números 20, versos 3 e 7, na verdade nós lemos o 21, e agora nós voltamos ao capítulo 20, ele diz, antes nós tivéssemos perecido quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais, e por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer para esse lugar mau, que não tem cereais, que não tem figo, que não tem coisa alguma. E nessa ocasião, o que Moisés faz? Moisés corre para Deus. Moisés vai orar ao Senhor e a resposta de Deus vem para Moisés. Está lá no verso 7. Vai passar, Rafael. Toma a tua vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante do povo falai a rocha e ela dará água. Assim lhe tirarei a água da rocha e darei de beber ao povo e aos animais. E aí, como já disse Moisés, ao invés de falar, de fazer o que Deus disse, ele vai fere a rocha. O Salmo 106, versos 32 e 33 diz assim: indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa dele, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Olha, irmãos, nós que trabalhamos liderando a igreja, ou alguém que é líder do seu trabalho, da sua forma de trabalhar, o chefe de família, uma mãe que cria filhos, muitas vezes perde o controle, se ira, se aborrece e peca contra Deus, por causa de seus liderados. Paulinha ontem estava lá em casa contando as histórias dela de infância, dizendo: oh, você era ruim, você fazia isso comigo, minha mãe fazia assim. E a gente querendo fazer o bem, muitas vezes, irmãos, os filhos nos contrariam, e a gente peca, a gente erra, a gente sai da graça. Quem trabalha liderando, quem trabalha com pessoas, sabe que quantas vezes a gente perde o controle da situação, embora tenhamos que ter uma palavra, tenhamos que ter uma solução, e às vezes nós apresentamos a solução, mas apresentamos com o coração irado, amargurado, e nós entristecemos a Deus por causa do outro. O outro nos aborrece, o outro nos tira a paciência, o outro murmura contra nós, o outro fala de nós, o outro
falou imprudentemente com os lábios, indignaram a Moisés, indignaram a Moisés, de maneira que sucedeu a mal a Moisés, ou seja, Moisés agiu mal por causa deles, porque irritaram o seu espírito. E aí onde diz que Moisés agiu imprudentemente, porque o coração dele estava tomado de ira e de mau humor, mesmo assim, ainda assim, o Senhor, que é misericordioso, né, e a bondade, a misericórdia dele dura para sempre, as águas saíram da rocha e a congregação bebeu junto com os animais. Mas o Senhor disse a Moisés, no versos 11 e 12, então Moisés levantou sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a vara e saiu muita água e bebeu a congregação dos animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim? Forte essa palavra. Não que Moisés não cria em Deus, claro que Moisés cria em Deus, mas há momentos, irmãos, que a irritação é tão severa e a gente deixa de honrar a Deus, deixa de crer naquilo que Deus disse para nós fazermos, porque o nosso coração está tomado de irritabilidade. E aí Deus diz: Moisés, porque vocês agiram assim, você e seu irmão, vocês não vão entrar na terra. O velhinho bateu com raiva. Moisés já estava idoso, já tinha um tempo, já estava perto de Moisés morrer. Logo depois desse episódio, Moisés vai morrer, o Senhor vai tirar Moisés do meio do povo. Então, tanto que eles pediram água e reclamaram por outras coisas além de água, né? Reclamaram com Moisés, ele já não estava aguentando. Estava um ancião, mas ele estava cansado, perto dos 620 anos. E aí, mais uma vez, né? Está lá Moisés e o povo gritando: ô, dá água, cadê a água? Aí o Senhor disse: fala a rocha. E tem uns atribulados que ainda são ousados em dizer para você: mas você não é pastor? Tem. Eu fui afrontado aqui com dedo no meu olho. Mas tu não é o pastor? Deus não fala contigo? Fizeram isso com Moisés. E aí Moisés: vocês querem água? Aí bate, você já sabe da história. E o Senhor diz: porque você agiu assim, você não vai entrar na terra. E depois que Moisés morre, Josué assume o seu lugar, atravessa mais água, atravessa o Jordão com esse povo, e o povo entra na terra prometida. Não esse povo, mas todos os que nasceram no deserto, porque daqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb o Senhor permitiu entrar com aqueles que nasceram durante a caminhada no deserto. Mas voltando à história de Moisés com o povo, eles seguem viagem depois desse episódio. E agora Moisés vai para as montanhas de Moabe, e de lá ele olha, vê a terra, mas não entra, né? E essa caminhada seguiu mesmo com Arão e com Moisés. Em determinado momento, a partir daí, Arão morre, e eles se deslocam daí de Meribá e vão para um lugar chamado Or, ainda sob o comando de Moisés. E o que acontece quando eles chegam lá em Or? O povo murmurou de novo. Capítulo 21, versos 4 ao 7 diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastídio desse pão vil. Agora, que povo ruim, atribulado. Você sabe o que ele chama de pão vil? O maná que Deus dá todo dia para eles não morrerem de fome. A gente agora tem fastídio desse pão vil. Sabe aquele que reclama da vida? Está vivo,
mora em algum lugar, pagando aluguel com dificuldade, comendo pouco, mas comendo, e continua reclamando da vida? Melhor pedir a Deus para morrer. Porque viver é bom, render graças ao Senhor por aquilo que tem, mas leva a vida murmurando, e aí, ainda que ele conquiste alguma coisa, ele nunca está satisfeito. Porque eles cansaram de comer maná, e eles reclamam com Moisés: Moisés, ora Deus, agora Deus manda as codornizes para eles comerem. Quer dizer, a questão não está na qualidade da comida, a questão está na qualidade do coração. O coração precisa mudar. Saem do maná, recebem codornizes, mas olham para essa comida e dizem que agora tem fastio desse pão vil. O insatisfeito, ele é assim. Ele andava a pé, lutou, comprou um Fusca. Aí começou a reclamar do Fusca porque ele quer um carro melhor, comprou uma Fiat 147. E aí ele vai lutando até que ele compra um carro melhor. Mas ele nunca está satisfeito. Ele agora tem um Honda Civic do ano, mas o olho dele está numa Ferrari. Ele viu a reportagem na televisão que na casa do Fernando Collor tinha 4. Uma Ferrari, uma Lamborghini, mais 2 aí. Ele falou: é isso que eu quero. Por que eu tenho que andar nesse negócio? O coração insatisfeito. O problema não está na qualidade daquilo que ele recebe de Deus. O problema está na qualidade do coração, como ele recebe aquilo que Deus dá. E aí vai Moisés novamente escutar essa lamúria. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Irmão, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. Mas a graça de Deus uma hora cessa. Não é porque a paciência de Deus se esgota, não. É porque quem murmura de Deus merece castigo mesmo. Deus é gracioso, Deus é abençoador, mas olha que uma vez, de tanto murmurar, de tanto reclamar de Deus, cuidado para as portas não se fecharem de vez. Porque agora Deus levanta serpentes venenosas e diz que morre muita gente. Mas olha só, aquele Moisés irritado, aquele Moisés que o povo conseguiu sugar a paciência, a ponto de fazer ele pecar contra Deus, desonrar a Deus da forma como ele ministrou a água lá em Meribá. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. E esse Moisés vai para Deus, ora a Deus, intercede por esse povo, para que Deus curasse o povo. Verso 7 diz: por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. O povo se arrependeu. Se não há arrependimento, ou seja, se não há conversão, converter é mudar de direção. Você que dirige, vai na estrada, tem lá a placa, conversão à direita, ou seja, retorno. Converter é voltar, é fazer o certo. E esse povo se arrepende, volta a Moisés, reconhece que pecou contra Deus, reconhece que pecou contra Moisés e pede misericórdia. E aí Moisés ora pelo povo. E aí sabe o que acontece? Quando Moisés ora pelo povo, o Senhor mandou Moisés levantar uma serpente numa haste, numa madeira. E todo aquele que olhasse para aquela serpente como remédio de Deus era curado. Esse texto é uma alusão ao Cristo levantado na terra também numa haste de madeira. João capítulo 3, versos 14 e 15 nos diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha vida eterna. Tem que olhar para o Cristo levantado na terra, levantado na cruz, mas olhar e reconhecer que Ele é Senhor, olhar e reconhecer que precisa se arrepender, que é voltando-se para o Cristo, que é voltando-se para o eterno, a nossa vida é curada. Mas aí a história de Moisés, ela segue com o povo, né? Uma história marcada pela síndrome da água, vamos dizer assim. Moisés, o nome dele significa o quê? Tirado das águas. É o significado. Ele carrega a marca das águas desde o nascimento dele. A mãe dele, para salvar a vida, tomou um cestinho, pegou Moisés, colocou nas águas, não sabendo se ele iria sobreviver. E a correnteza do Nilo levou, mas a mão do Senhor estava sobre ele. As águas do Nilo não puderam tragar a vida de Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ainda que as águas sejam turbulentas na vossa vida, se Deus tem um projeto na sua vida, não murmure das águas, não murmure da falta de expectativa, ou de uma expectativa de um destino que você vai se afogar, porque você não vai se afogar. Você precisa confiar em Deus. Aleluia. E aí tiraram Moisés das águas e deram o nome dele de Moisés, justamente porque foi tirado da água. E na vida de Moisés, nessa caminhada desses 40 anos pelo deserto, Moisés enfrenta problemas com esse povo por causa da água, tudo tinha a ver com a água. Ele começou ferindo as águas do Nilo para poder mostrar o poder de Deus diante do faraó. Ele fere as águas do Nilo se transformam em sangue. Depois Moisés tem experiência no Mar Vermelho, ele toca nas águas do Nilo, do Mar Vermelho, e ele se abre, o povo passa a pé enxuto. E mais adiante, o povo com sede, e aí lá vai a murmuração do povo: escuta Moisés, você foi tirado das águas, você entende de água, você já fez as águas do Nilo virar sangue, você já fez as águas do mar se abrir, e agora Moisés, a gente está com sede, nos dá água. E aí quando eles chegam em Or, eles reclamam não somente da água, mas chamam a comida de vinho. Deixa eu perguntar para você: você é o que abençoa quando você fala, ou você é o que entristece o outro quando você fala murmurando? Moisés foi entristecido por esse povo o tempo todo, por conta de uma expectativa que o povo tinha nele. Você tem uma expectativa no seu patrão, você tem uma expectativa no seu pai, você tem uma expectativa no seu pastor, você tem uma expectativa no seu irmão, na sua igreja, e a despeito dessa expectativa, como você tem se comportado? Você entristece ele, o outro, com a sua murmuração, ou você abençoa com a sua palavra? Ou você chora junto com ele, ou você é paciente junto com ele? O povo fez Moisés se entristecer. E aí vai de água em água aqui, água ali, até que Deus olha para a história de Moisés e diz: Moisés, eu vou te recolher, eu vou te dar descanso. E aqui começa a mensagem. Porque antes de Deus levar Moisés nas montanhas de Moabe, lá em Pisa, a parte mais alta do monte, mostrar a terra e ver o povo entrando na terra, antes desse desfecho final, o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou te tirar dessa sina da água, apenas você reúne o povo, mas tu não vai mais resolver o problema de água para eles. Quem vai resolver sou eu, e eles vão aprender como que se resolve isso. Números 21, versos 16 ao 20, diz assim: e partiram para Bir. Eles estavam em Or,
murmuraram, chamaram ao povo, lá morre Arão, e eles agora vão para Bir. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, cantai dele, tu, poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná, Nariael, Bamonte, e de Bamonte ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. O cume de Pisga foi exatamente o lugar onde Deus fala a Moisés, mostra a Moisés esse povo entrando, mas Deus dá essa visão a Moisés de um povo cantando aquilo que Moisés ensinou para eles. Mas ele ensinou para eles como que se acha água no deserto. Em Bir, o problema surge novamente, escassez de água, mas aí Deus fala ao coração de Moisés: Moisés, você está livre desse mal. Você agora não resolve mais o problema desse povo com água. Apenas ensina ao povo. Ensina eles próprios a lidarem com a escassez da água. Reúne o povo. Tu não vai mais ser mediador de água para eles. Você vai ser trazido para mim. Vai ser tirado do meio deles. Mas antes que você parta, Moisés, tu mesmo vai ver com os teus olhos como eles vão ter que aprender a lidar com esse problema. Apenas reúne e ensina. Eu fico imaginando Moisés lá de cima do monte, contemplando esta cena. Moisés reuniu o povo, eles ficaram esperando, né, uma providência de Moisés. Dessa vez eu não sei se eles murmuraram, mas eles esperavam que Moisés esperava. Porque Moisés com o seu cajado na mão, a sua vara, que eles viram Moisés tocar as águas, que viu Moisés tocar na rocha e tudo ser solucionado, viu o mar se abrir. Mas agora Moisés continua ali com a sua vara quietinho, do lado de Moisés. E Moisés permanece calado, o povo olhando para ele. E a voz de Deus no coração de Moisés apenas diz o seguinte: Moisés, diga ao povo que cante, diga ao povo que adore. Dessa vez Moisés ouviu a Deus no seu coração. Agora Moisés ouve o conselho de Deus com o coração rendido a Deus. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos, com o coração, com a mente, não com a emoção. Porque muitas vezes nós estamos irados, como Moisés esteve no episódio da água. Embora ele tenha escutado Deus falar, ele não age conforme Deus falou. Mas agora Deus diz para ele: reúne o povo, ou seja, ele ensina o povo. Porque toda vez que Moisés reunia a congregação era para dar uma palavra de instrução. É para ensinar o povo a exercitar a fé em Deus. É para ensinar o povo o caminho da obediência. E parece que dessa vez o povo ouviu. O Senhor disse para ele: ajuda o povo e dá-lhe água. Então Israel cantou esse cântico. Então Israel não murmura: Moisés me dá água, cadê a água, maldita água? Não, agora esse povo se volta para Deus e começa a cantar um cântico de louvor. Brota, ó poço, cantai dele, o moço que cavaram, os príncipes que escavaram. Começa a cantar, começa a salmodiar. O povo está reunido, à frente deles estão os líderes, né? Os príncipes das tribos de Israel, todos os príncipes. E Moisés manda que eles cantem, olhando para o chão seco, o chão do deserto. Moisés ordena a eles que eles façam uma poesia à terra, que eles façam uma poesia à escassez. É o mesmo que você está ouvindo Deus dizer para você nessa noite: qual
Mas aqui Moisés está dizendo para eles: olha para tudo isso, olha para esse deserto, para esse chão seco, poeirento, para essa escassez, e faça disso uma poesia, faça disso uma canção, para que eles pudessem fazer brotar nos seus corações um manancial poético de louvor, com rima e gratidão. Se dentro do teu coração, irmão, tiver amargura, não há oração que faça fazer milagres. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver tomado da amargura, se o coração estiver tomado da tristeza, estiver tomado da ira pelo outro, o que vai sair é isso, e o fruto será isso. Que se não matar, você está matando o outro, como matou Moisés, do ponto de vista de dizer que Moisés não entra na terra porque pecou. Moisés diz para ele: não cante a sua sequidão, com os pés na terra seca, mas os olhos no céu. E vocês entoem um cântico que diga: brota ao poço, entoai cânticos, brota ao poço, entoai cânticos. No verso 18, a canção prosseguia dizendo: poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro de seus bordões. Queridos, os poços já estão abertos. Os príncipes já cavaram. Os pais do Evangelho já pagaram o preço de trazer o Evangelho até você. Quantos foram mártires para que essa Bíblia tivesse escrita hoje, para você se alimentar dessa palavra? Quantos pagaram o preço, como Paulo, de viver encarcerado, escrevendo cartas que edificam a sua vida? Os poços estão abertos, mas ele precisa brotar. Ainda que ele esteja no deserto, porque você pode estar no deserto, tem poço aberto. Agora ele precisa brotar água. E qual é a ferramenta que faz brotar a água de Deus para nós? Um cântico de adoração. Brota o poço. Brota o poço. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, ninguém conhece. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas, e ele continua soberano. Ele criou os luminares. Aliás, o céu hoje está lindo, viu? Deus não muda. Deus não muda. Deus não mudou. Você pode estar no deserto, pisando nele, mas você precisa olhar os luminares e dizer: Deus é o mesmo. O Deus que fez essa mágica de fazer eu existir, que me deu sobrevida, que me deu fôlego de vida, que me deu inteligência, que me deu habilidade, que me fez gente. É o mesmo Deus que vai fazer eu viver com vida de qualidade. Ainda que meus olhos não estejam vendo, comece a fazer da sua miséria um cântico de louvor a Deus, e não motivo de murmuração, e não motivo de desistência, e não motivo de enfraquecer o outro, mas fazer do deserto um cântico de louvor à soberania de Deus, porque a água vai brotar. A água vai brotar. Brota ao poço. Nosso Deus é soberano. Brota ao poço. Com águas do Senhor, brota ao poço. Ao invés de você sair por aí procurando um Moisés, procurando um ungidão desses que estão por aí, que fazem e acontece. Na verdade, Deus agora está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou tirar você. Eles não vão ter mais você como intermediário de coisa nenhuma. Tu não vai mais usar a vara para ferir, tu não vai usar
lábios e adoram e dizem e invocam o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não adianta você correr daqui para lá, não, nós vamos ali, porque ali tem um manto, que tem um homem, que tem uma mulher, porque o homem de Deus, porque ele revela um oculto profundo, e eu vou buscar, e todo mundo põe a mão na tua cabeça, e corre para lá, e corre para lá, porque tem um movimento ali, porque tem uma convenção não sei aonde, porque tem umas figurinhas carimbadas, os avatares de Deus estarão lá naquele púlpito, quando na verdade Deus está dizendo para você, é tempo de você aprender a acabar teu pulso. Aleluia. Que não é cavar, é você ter uma vida de adorador. Crê que o Deus continua, Moisés é poderoso para fazer através de a água brotar na tua vida. Guarda teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Guarda teu nome. E Deus está dizendo para você, aprende a adorar o deserto. Aleluia. Aprende a ter cântico de louvor nos teus lábios. Aprende a Aleluia. olhar para onde não tem e dizer, brota ao poço, que já foi cavado, Glória pelo a poder Deus. do sangue do Cristo que morreu por mim. Aleluia. Louvado é teu Brota nome. ao poço, brota ao Louvado é poço teu pelo nome. poder da palavra que eu já tenho ouvido há tantos e tantos domingos no púlpito da igreja. Você Aleluia. precisa aprender a viver por ela. Aleluia. Aleluia. Glória a Louvado é Jesus. teu nome. Enquanto eles faziam assim, enquanto eles enalteciam os príncipes de cavalo, eles enaltecem a Moisés que não está lá, né? Fazendo nada. Aqueles que abriram com seus bordões, ele está falando de Moisés, está falando da liderança de quem eles murmuravam, porque eles reclamavam, enquanto eles agora transformam todo o serviço do pastor Moisés, do pastor Arão e dos outros 50 líderes ou mais que Moisés levantou diante de cada congregação, no meio da congregação, diante de cada tribo. Eles agora começam a enaltecer, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. Eles começam a dizer: obrigado, meu Deus, pela vida de Moisés, obrigado, meu Deus, pela vida de Arão, obrigado, meu Deus, pela vida do meu pastor, obrigado, meu Deus, pela vida daqueles que ministram, obrigado, meu Deus, pela vida dos levitas, obrigado, meu Deus, pela congregação que eu faço parte. Aleluia, Jesus. O poço Guarda brota. teu nome, Senhor. E aí o poço brota, irmão. Aleluia. Não é como você continuar sedento. Deus está dizendo: eu quero te descedentar. Aleluia. Você precisa aprender a me adorar. Você precisa ter uma experiência pessoal comigo. Você não depende de Moisés. Você Aleluia. depende de um coração transformado. Aleluia. Não um coração que quer a bênção. Porque eu sei que você precisa da bênção, mas um coração que adora ao Senhor da bênção. Glória a teu nome. As águas vão brotar. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou no meio deles, vir. Em alemão significa cerveja, mas na Bíblia vir significa poço, água. Aleluia. Um poço que brotou do nada, um poço que brotou, evocado pelo louvor, evocado pela poesia, pelo canto de gratidão e pela obediência à voz do pastor Moisés. Aleluia. Foi uma das últimas lições de Deus para Moisés e de Moisés para aquele povo antes que Moisés fosse recolhido. E essa é uma das últimas lições da consciência humana no deserto dessa existência. É uma das últimas lições que você tem aprendido com Deus de como ter uma vida vitoriosa. O louvor abre poços no deserto. Aleluia. Nunca mais você vai esquecer dessa palavra. O meu louvor abre poços no deserto. Amém. Ou a minha murmuração irá manter os poços secos. Oh, Jesus. Há tempos, irmãos, a gente
precisa de alguém que tire as águas, que nos traga livramento, que abra mais, que nos ajude a passar, que ore por nós, que faça a Deus, para Deus trazer provimentos, codornizes, livramentos, manais. Precisamos muitas vezes de gente que indique caminhos, que nos mostre soluções. Mas Deus está dizendo que chega. A gente não tem nenhum novo convertido aqui hoje. Eu tenho certeza que não conheço todos que estão aqui. Deus está dizendo, chega, é tempo de você ter um coração transformado. Aleluia. Vocês não precisam